Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma meditação diária para a honra e glória do Senhor Jesus. Você sabe que aqui na minha Bíblia, no livro de Números, no capítulo 22, e no versículo 28 diz assim: Então Deus abriu a boca daquela jumenta e ela disse a Balaão: O que eu fiz para você, para que você me espancasse por 3 vezes? Você sabe que animaizinhos, eles estão aí presentes na Bíblia em diversas partes aí. Deus usando os animaizinhos aí para falar a respeito aí da sua obra, do seu ministério. Esses animaizinhos fazendo presente aí no ministério de Deus, no ministério do Senhor Jesus. Eles estão todos aí, começando por corvos, codorninhas, né? Alimentando o povo rebelde de Israel lá no Egito, lá no deserto, né? Também temos corvos, garçom, que vão dar pão e água para o profeta Elias, certo? Nós também temos ursas que saem e despedaçam jovens lá quando eles são rebeldes, falam contra o profeta Eliseu. Nós temos peixes grandes que engolem profetas quando esses profetas são desobedientes. Nós temos jumentinhos que servem de táxi, né? Quando Jesus fazia a entrada triunfal lá, o jumentinho que carregou ele. Nós temos diversos animais, temos os piolhos, as moscas, as rãs, né? Todas essas pragas aí que caíram. Então daí você vê da participação dos animaizinhos nos livros da Bíblia aí, leões que são rasgados aí por homens de Deus aí, e, enfim, bastante animaizinhos. Temos até a história de um peixe que nem sabia por que engoliu uma moeda lá no mar da Galileia, mas depois, ele sem saber, ele fez parte do ministério de Jesus, quando aquele peixe foi fisgado por um dos apóstolos, e ele tirou o dinheiro da boca do peixe, porque ele precisava daquele recurso. Está aí Jesus, está aí Deus, agindo com os animaizinhos aí, e quando há necessidade de agir. E na nossa história aqui não é diferente. Nós tínhamos um homem de Deus, um profeta Balaão. O profeta é aquele que fala em nome de Deus. Ele sabia qual era a vontade de Deus e ele precisava falar em nome de Deus. Só que teve um momento na vida dele que parece que ele queria falar de acordo com a sua vontade, não com a vontade de Deus. Ele queria, por causa da sua ambição, até mesmo um grande rei ali chamado Balaque veio e ofereceu recursos para ele fazer aquilo que o rei queria que fosse feito. E ele mesmo sabendo da vontade de Deus, que Deus queria que não fizesse aquilo, mas ele foi lá perguntar de volta: ó Senhor, tem certeza? Posso ou não posso fazer? Até uma hora que parece que Deus, que ficou meio que irado, falou: então faz do jeito que você quer, faz do jeito que você quer. E daí no momento do caminho, agora tenta imaginar aí, um homem de Deus, um homem guiado por Deus, foi feito para ser o porta-voz de Deus. Ele não conseguiu ver um milagre de Deus na frente dele, mas um animalzinho irracional, a jumentinho, ali, ela conseguiu ver o milagre de Deus, conseguiu ver o anjo, o poder de Deus, e ainda ela falou. Tenta imaginar um animal dando conselho para um homem de Deus. Sabe o que eu aprendi com essa história? Eu aprendi assim, veja só, o animalzinho, nada contra ele, nada contra principalmente os jumentos, o jegue, nada contra, só que são características de animais teimosos, né? Animais difíceis de guiar, de cuidar, porque são teimosos. Agora, a Bíblia diz que um animal teimoso conseguiu ter mais lucidez do que um homem de Deus. Eu aprendi uma história assim, que quando a gente diz que é filho de Deus, mas a gente decide em não obedecer a Deus, em fazer a nossa vontade do que a vontade de Deus, até os animaizinhos, que são irracionais, com características de animais difíceis, animais lerdos, animais lentos, têm mais lucidez do que nós. Deus usa até os animais para ter mais lucidez do que nós, quando decidimos em não fazer a vontade de Deus. Você sabe que coisa estranha? Deus prefere trabalhar muitas vezes com animais irracionais do que com pessoas que decidirem em seu coração não fazer a vontade de Deus. Eu vou terminar aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 27 e 28. E vou arriscar ler até o 29. Diz assim: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir aquelas que pensam que são sábias, ou as sábias, né? Mas Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir aquelas que são fortes, ou pensam que são fortes. Mas Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as coisas desprezíveis, aquelas que não são, para confundir aquelas que são, ou que pensam que são, para que ninguém se glorie diante de Deus. Está aí a meditação desta manhã. Se coloque à disposição de Deus, seja obediente a Deus. Porque se eu não quiser fazer a vontade de Deus, a Bíblia diz que as coisas loucas vão fazer. As coisas
loucas deste mundo, as fracas vão orientar as fortes. Porque Jesus falou, se eles não falarem, até as pedras falarão. Que Deus te abençoe, se coloque na sua vida nas mãos de Deus e nunca perca a oportunidade de ser obediente a Deus, porque Deus cumpre com o seu propósito e seu ministério, independente se eu que sou racional quero ou não. Ele pode colocar seres irracionais para fazer a obra, porque Ele é um Deus onisciente, onipresente e onipotente, pode todas as coisas. Que Deus te abençoe, um excelente dia na presença do Senhor Jesus. Amém.